tempo atrás comecei a ler o livro do Santo Padre, Papa Bento XVI, que fala sobre Jesus de Nazaré, que eu recomendo, né, quem pode ler, ajuda muito a gente a entender assim, a nossa vida da fé, mas também a nossa vida na fazenda. E eu pensei de escolher uma frase que o Papa explicou, que para mim assim está muito ligado à experiência que todos nós fizemos, todos nós, desde as irmãs, né, quem está fora da fazenda, quem está dentro. Nós conseguimos entender a nossa vida na fazenda, nessa vocação, porque de alguma maneira nós temos o coração simples. Vamos deixar a modéstia de lado, né, mas Deus pôde revelar essa vida que nós estamos vivendo aqui porque nós temos um coração simples. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, como ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele diz assim, para quem que Jesus quer, como Filho, em comunhão com o Pai, revelar essas coisas que nós, ao longo desses anos, estamos aprendendo? Para aqueles de coração simples. E não, aí eu quero ler aqui para quem que ele não quer revelar isso, ou seja, aos sábios e aos inteligentes, que ele define assim: não são os conhecedores da Escritura que se ocupam, palavras do Papa agora, não são os conhecedores da Escritura que se ocupam profissionalmente com Deus que o conhecem. Eles ficam presos no emaranhado dos seus conhecimentos pormenorizados. Quando eu li isso aqui, eu pensei, e você, Papa? O que ele escreve aqui é de uma sabedoria e de uma profundidade e de uma pormenoridade tão grande, que aí eu perguntei, e você mesmo, Santo Padre, né, que como teólogo e tantos outros, né, vivem e aprofundam a Escritura, né, como é que fica, né, como sábio e entendido? E aqui eu entendi o que ele quis dizer, ou seja, nós podemos conhecer em profundidade a Escritura, como nós estamos fazendo pessoalmente, mas também com os meninos e as meninas, né, na nossa vida, mas não ter um coração simples, ou seja, fica preso, como ele diz aqui, olhar simples para o conjunto, para a realidade do próprio Deus que se revela, está deslocado neles por todo o seu saber. Tão simples não pode ser para aqueles que conhecem demasiado a complexidade dos problemas. Ou seja, a gente sabe assim que a graça que nós temos de conviver por primeiro na fazenda e ver os meninos e as meninas que chegam, que não são complicados, eles querem resolver o seu sofrimento, o problema que estão passando, né? Mas não só aqueles que vêm para se recuperar, né? Todas as pessoas que se aproximam da fazenda, né? Seja porque estão buscando a sua vocação, ou seja porque carregam dentro de si um problema, né? Não são complicados, são simples porque querem, por causa do sofrimento que estão passando, resolver, né, o seu problema, a sua situação, a sua angústia, a sua solidão, enfim, né? E o que é que ele quer revelar para nós? Qual é a maior revelação que ele quer fazer para nós? O que é que, no fundo, deixa o meu coração tranquilo
tira a angústia, tira o medo, deixa a gente até despreocupado em relação ao que vai ser do nosso futuro. Diz o Papa assim: o homem precisa e, em última análise, só deseja uma coisa: vida. A vida plena, a felicidade. Depois ele continua numa outra parte, eu dou um pulo. O homem precisa, em última instância, apenas de uma coisa, na qual tudo está contido. Mas ele deve aprender a ir para além dos seus desejos e anseios primários e querer aquilo de que realmente precisa e que realmente quer. Aí ele põe um ponto, depois ele diz só 3 palavras: ele precisa Deus. Na parte anterior a gente tinha lido, que parece ser tão simples que justamente para quem está possuído assim de sabedoria no sentido mais humano, acha que é simples demais. Só para contar um fato, assim, para a gente se aprofundar. Eu digo essas coisas, mas todo mundo já sente que é assim mesmo. Nós estávamos na capital, na Guatemala, e fomos visitar, sexta-feira, se não me engano, um empresário que escutou na missa a Gabriela contar sua experiência numa paróquia lá da capital, na Guatemala. Quando terminou a Gabriela de contar e terminou a missa, ele, um homem de 80 anos, com a sua filha que tem síndrome de Down, foi até a Lúcia e as meninas, entregou um cartão, 300 quetzales, se não me engano, e disse assim: eu quero ajudar vocês. Ele tinha a impressão que a Lúcia não estava entendendo, chamou Moisés, ou quem estava lá? Davi? A Carol. Explica para ela que eu quero ajudar vocês com dinheiro. É assim? Aí a Lúcia guardou o cartão, depois nós chegamos e pensamos, vamos lá visitar esse homem, E quando nós chegamos lá, depois nos informaram que realmente é uma empresa muito grande da Guatemala, que faz vendas de equipamentos de agrícolas, irrigação, é muito rica. E encontramos lá um homem muito simples, como eu disse, mais de 80 anos, e ele queria mais saber da realidade nossa espiritual e do fato de nós sermos uma obra ligada à igreja, do que depois as outras coisas que ele quis também saber a respeito da obra, E a gente sentiu e viu nele como ele era um homem também executivo. Falava assim muito devagar, mas queria aproveitar o tempo que nós tínhamos lá, porque logo à noite, na madrugada, tínhamos que viajar. E chamou o diretor da empresa e a filha dele. E aí, ele mesmo, depois que chegou o diretor e a filha, começou a explicar o que era a fazenda, a partir da experiência que ele tinha escutado da Gabriela, que foi aquela que tocou ele lá no dia que ele estava na igreja. E enquanto nós explicávamos, mostrávamos o livro do Papa, enfim, a filha dele também começou a fazer muitas perguntas, Especialmente a pergunta: como é que é o método de vocês? Como vocês recuperam os jovens, E nós começamos a explicar. E parecia realmente simples. Ainda ela perguntou: mas vocês não têm terapeutas, psicólogos e tudo? E aí o focolarino que estava do nosso lado explicava, depois o Frei. E à medida que a gente ia explicando, a gente percebia como que ela, graças a Deus, também tinha um coração simples, mas passou dessa fase do que é complicado para o simples. Eu senti esse processo nela, entende? Ou seja, porque ela conhecia outras entidades, inclusive falou de um padre que faz um trabalho de formador de terapeutas para clínicas de dependência química,
Mas ela percebeu que a nossa experiência assim, era convivência, trabalho, espiritualidade em si, é muito simples, mas não foge, não sai dessas experiências que nós acabamos de ler aqui agora. Ou seja, o homem, em última instância, precisa só de uma coisa: Deus. E só quem pode entender isso é quem tem o coração simples. Então, agora eu estou com mais de 25 anos, você com 4, alguns com 10, outros também com 20, né? Aqui, cada um de nós está numa situação. E pode correr o risco que, com o passar dos anos, né, os que estão definidos ou os que não estão definidos, né, que a gente de novo se perca nesses pensamentos, nessas preocupações e perca também a simplicidade. Então, nós pensamos em escolher essa frase hoje para podermos viver e ela um pouco assim acompanhar o nosso encontro aqui, né? E a gente voltar às nossas origens. Ou seja, o que encantou o coração da gente, deu felicidade, não foi o fato de que agora estão casados, foi. Faz quantos meses já? 2 meses, né? O que encantou e alegrou o coração do Richard e da Marinéia não foi porque os dois se conheceram e depois entenderam que podiam se casar, né? Foi outra coisa, foi o fato de que Deus me considerou privilegiado e quis, por sua escolha e amor, me escolher para revelar essas coisas a mim. Foi assim? O casamento depois veio como consequência. E a mesma coisa a definição para o sacerdócio, né? Vem como consequência. Mas o que alegra, dá segurança, dá serenidade, tira o medo, né? Eu digo assim, tira o medo, porque agora que a obra está sempre mais crescendo, né? Então agora a gente começa a fazer esses encontros, e o número começa a aumentar. E quando a gente tem relacionamento, tudo bem, né? Mas no fato de que ir crescendo, né? Cada um que chega é uma vida, é um mundo, é uma alma, é todo um passado que chega, com todos os seus anseios, né? Com todos os seus desejos, e tem todo um processo a ser feito. A gente vai dar conta de acompanhar todo esse povo? Nós vamos dar conta de acompanhar todo esse povo? Não se a gente ficar complicado. Sim, se continuarmos a ficar simples. Porque, preste bem atenção, o processo, o passo para a gente continuar na simplicidade é esse que o Papa aqui, com tanta sabedoria, explicou para nós. Nós temos que conseguir, eu em primeiro lugar, depois os meninos e as meninas que se aproximam de nós, e todos os nossos vocacionados, nós temos que conseguir passar, ir além dos nossos anseios e desejos naturais, ele chama assim, primários. Aí eu queria que vocês me ajudassem também a entender quais são os desejos e anseios primários que nós temos, para querer, desejar uma só coisa. O quê? O quê? Deus. Deus. Agora, quais são os desejos e anseios primários que nós temos? Então, casar, ter filhos, comer, me sentir bem, de saúde física e de saúde espiritual, né? E vai, estudar. São todos desejos e anseios primários. Assim eu estou entendendo. Se não for, depois nas comunhões aí vocês vão me ajudando, né? Por exemplo, um desejo que eu sinto no meu coração, né? Que a obra caminhe bem, né? Que não receba e-mails, por exemplo, que eu recebo às vezes, né? Quando está acontecendo um problema na fazenda tal, né? Um voluntário de fora escreve, né? Dizendo, tem um problema lá com o padrinho, né? Então, ou seja, o desejo que eu tenho no coração de que vai tudo bem, isso são desejos primários, que não estão relacionados a essa única coisa necessária, Deus. E nós, no fato de que
Jesus quis nos revelar, através do carisma da unidade, né, que o caminho para encontrar-se com Deus é tudo aquilo que a gente está aprendendo todos esses anos: amar, ver Jesus no outro, fazer-se um, ser o primeiro a amar e tudo, né? Nós tivemos uma graça ainda a mais, uma graça a mais de poder compreender que essa é a única coisa que nós devemos querer, esse único desejo deve ser Deus, né? Então, a proposta da palavra de hoje: Pai, eu te bendigo porque revelaste essas coisas, não aos sábios e entendidos, mas aos simples. E depois ele finaliza dizendo, né, o relacionamento, falando do relacionamento dele com o Pai, e que ele só revela isso a quem ele quer revelar, e quem ele quer revelar é o simples. Então a proposta de nós vivemos essa frase hoje é para, então, a gente logo se colocar na dimensão, mesmo estando cansado, ou angustiado, preocupado, tudo, de que a única coisa que eu quero nesse encontro é você, né? Se eu conseguir te amar, né, e estar feliz por causa disso, não preciso esperar mais nada, né? Em relação ao futuro, o problema da minha fazenda, a minha vocação, né, ou talvez uma sensação de fracasso, um vazio, ou uma angústia, tudo isso aí que é situação primária, eu vou tentar transportar para a única coisa que eu quero e desejo. Pode ser assim? Ou seja, Deus, né? Aí a gente volta também às nossas origens, né, que é aquela pergunta tão linda, né, que a gente conhece na história de São Francisco, onde Clara, quando chegou e foi ao encontro de Francisco, Francisco perguntou: o que tu queres? Né? Foi só uma resposta. Nem ficou explicando muito, complicando muito. Deus.